Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tópico da nossa videoaula de hoje é recursividade. Alguns problemas são definidos com base nos mesmos, ou seja, podem ser descritos por instâncias do próprio problema. Para tratar essas classes de problemas, utiliza-se o conceito de recursividade. Uma função recursiva é uma função que, em sua seção de comandos, chama a si mesma. Uma grande vantagem da recursividade é o fato de gerar uma redução no tamanho do algoritmo, ou no nosso caso do PHP, no script, permitindo descrevê-lo de forma mais clara e concisa. Porém, todo cuidado é pouco ao se fazer funções recursivas. A primeira coisa a se providenciar é um critério de parada, o qual vai determinar quando a função deverá parar de chamar a si mesma. Este cuidado impede que a função se chame infinitas vezes. Um exemplo de um problema passível de definição recursiva é a operação de multiplicação, efetuada sobre números naturais. Podemos definir a multiplicação em termos da operação mais simples, que é a operação de adição. No caso, A vezes B pode ser definido como A mais A vezes B menos 1. Precisamos agora especificar o critério de parada. Qual seria esse critério de parada? Peço que vocês pausem o vídeo e deixem nos comentários. Um bom critério de parada seria A vezes zero igual a zero. De acordo com o que vimos até o momento, podemos definir um laço de repetição que implementaria o cálculo da operação de multiplicação entre valores naturais com base na operação de adição. Por exemplo, em um dado ponto do script, eu tenho a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão por meio da função fgetS, lembrando que ela vai ler este valor e representá-lo por meio de uma string, uma frase, Essa string vai ser fornecida para a função trim. A função trim vai eliminar espaços que porventura existam no início, no final da string e a quebra de linha, se esta estiver presente. E esta string tratada está sendo fornecida para a função intval, que vai converter essa string em um valor inteiro, valor este que vai ser armazenado na variável a. De forma análoga, vou ler um outro valor fornecido pelo usuário, converter esse valor que foi lido por meio da representação de uma string para um valor inteiro e armazená-lo na variável b. Eu vou considerar a sendo um multiplicando e b um multiplicador para a minha operação de a vezes b. Agora eu tenho uma variável que eu estou denominando res, uma abreviação para resposta, e eu estou atribuindo zero para esta variável. Ela vai funcionar como meu acumulador. Tenho agora o laço de repetição while, o mesmo vai ser controlado com base no valor da variável b, lembrando que eu posso em PHP interpretar valores de variáveis inteiras, no caso, como sendo valores lógicos, e se este valor for igual a zero, corresponde a falso, se ele for diferente de zero, é verdadeiro. Ou seja, enquanto b for diferente de zero, eu vou executar o bloco do meu while. Então abro o bloco, dentro do mesmo eu tenho ali a acumulação do valor de A ao que eu tinha em res, então por isso que eu zerei inicialmente. Então na primeira iteração eu vou somar zero ao valor de A e atualizar assim o valor de res. Agora eu vou decrementar em uma unidade o valor da variável B e fecho o meu bloco while. Então o fato é que quando eu finalizar as iterações do while, eu vou ter em res o resultado correspondente à multiplicação de A por B. Contudo, com base no que vimos, podemos também definir uma função recursiva que implemente a operação de multiplicação com base na operação de adição. Temos aqui, então, a especificação desta função, Então, palavra reservada function. Estou dando o nome multiplicar para essa minha função, a mesma receberá dois parâmetros, que eu estou denominando eles como A e B. Só lembrando, esses parâmetros estão sendo passados por valor, Eu teria que ter o e-comercial ali antes do cifrão para passar eles por referência, só fazendo alusão a uma aula anterior nossa, Ou uma videoaula anterior nossa, melhor dizendo. Abro o bloco da minha função. Começo por o meu if, então eu vou verificar se o valor de b é igual a zero. Se este for igual a zero, eu vou ter o meu critério de parada, ou seja, vou executar o bloco do meu if, que é o trecho da função no qual esta não chama a si mesma.
e aí eu vou retornar o valor de 0. Fecho o bloco do meu if e tenho agora o meu else. Então, se porventura o valor do parâmetro b for diferente de 0, eu executo o bloco do else, que neste caso eu vou retornar, né, o resultado da avaliação da expressão aritmética a mais o retorno da chamada recursiva para a função multiplicar. E aí eu vou passar como parâmetros a e o valor de b menos 1. Fecho o bloco do else e fecho o bloco da minha função. Para uma melhor compreensão do que foi apresentado, devemos nos apropriar do conceito de registro de ativação. O registro de ativação é uma área da memória que guarda informações referentes ao estado de uma função ou do próprio script, né? Ou melhor dizendo, programa. Quais seriam essas informações? Por exemplo, o valor dos parâmetros, no caso de uma função, o valor de variáveis locais em um dado ponto, seja dentro de uma função ou do próprio script, o valor do contador de programa, ou em inglês, né, Program Counter, que é também representado pela sigla PC, né? O que seria o contador de programa? É o ponto no qual o script está sendo executado. E eu tenho outras informações, né? Como, por exemplo, quais arquivos estão abertos, em que ponto de leitura eu estou nesses arquivos e assim por diante. Mas vamos nos ater apenas ao que é essencial para a compreensão do que vem a ser um registro de ativação. Sempre que uma função é chamada, o registro de ativação de quem a invocou, seja o script principal, outra função ou a própria função, ele vai ser salvo e um novo registro de ativação é criado para a função invocada. Estes registros de ativação são empilhados em uma pilha de registros de ativação. Este processo ele é conhecido como salvamento e troca de contexto e pode ser melhor compreendido se nós aplicarmos o mesmo sobre o programa que utilize a função recursiva multiplicar que nós acabamos de ver. Vamos então para esse script. Tag de início de script em PHP. Aqui eu tenho um trecho, né, que representa o código da função multiplicar, vista anteriormente, implementada de forma recursiva, ou seja, a função multiplicar nos seus comandos chama a si mesma. E agora eu tenho mais uma função que vai ser pertencente ao meu script. Essa função eu estou denominando como ler número natural e a mesma recebe um parâmetro denominado aqui mensagem. No corpo dessa função ler número natural, eu tenho o laço de repetição do. Qual o objetivo desta minha função? Ao receber uma entrada fornecida pelo usuário através do periférico de entrada padrão, verificar se essa entrada representa um número e se este número representa um valor natural. E aí eu retorno este valor natural, se for o caso, senão eu continuo a solicitar a entrada até que a mesma atenda às restrições que eu acabei de expor. Então, começo apresentando na saída padrão a mensagem que representa o conteúdo do parâmetro que foi fornecido. E agora eu vou ler, através do periférico de entrada padrão, um valor fornecido pelo usuário por meio da função fgetS. E aí vou retornar, né, o que foi fornecido, representado por uma string, para a função trim como entrada. A função trim vai eliminar eventuais espaços que existam, né, nessa minha string e o barra invertida n, ou quebra de linha. Depois dessa string tratada por trim, a mesma vai ser atribuída para a variável linha, e agora eu vou converter o que eu tenho na variável linha para um valor inteiro, e este valor inteiro vai ser armazenado na variável número. Com isso, eu vou agora fechar o meu bloco do while e verificar se o valor que eu tenho em número é menor que 0. Se ele for, este valor não representa um número natural. Eu volto e vou, né, solicitar novamente a entrada, fazer a leitura, converter para um valor inteiro e verificar se este agora representa um número natural. Ou seja, ele não é menor que 0. Se este valor não for, eu saio do meu do while e aí eu tenho o meu return, que vai retornar para o ponto em que a função ler número natural foi chamada, o valor que eu tenho na variável número. Fecho o bloco da minha função ler número natural e vamos agora para o trecho do meu script principal. Neste caso, eu estou, em uma operação de atribuição, vou chamar a função ler número natural, passando para a mesma esta string, né, que vai ser o que vai ser apresentado pela função, e aí o retorno da mesma vai ser armazenado na variável a. De forma análoga, eu chamo agora ler número natural, passando agora a mensagem solicitando o multiplicador, né? E aí o retorno da função ler número natural é armazenado em b. De posse, então, do valor de a
e B, que são valores naturais, né, devido ao script que foi implementado, eu vou agora ter uma nova operação de atribuição que vai fazer a chamada para a função recursiva multiplicar, passando para a mesma os valores da variável A e B, para que estes sejam copiados para os parâmetros, já que eu tenho uma passagem aqui por valor. E o retorno de multiplicar é armazenado em res. Eu vou ter agora, então, a apresentação do resultado correspondente à minha multiplicação por meio da execução da função echo, que vai apresentar na saída padrão, né, esta string, que será composta por o quê? Uma quebra de linha, valor da variável A, espaço, asterisco, representando a multiplicação, espaço, o valor da variável B, espaço, o, né, símbolo correspondente à igualdade, espaço, valor da variável res, e depois uma quebra de linha. Tenho agora a tag que representa o final do meu script em PHP. Para uma melhor compreensão, lembrando que o nosso objetivo aqui é nos apropriarmos do conceito de registro de ativação, eu vou numerar todas as linhas, né, que correspondem às instruções que eu tenho na função multiplicar, depois na função ler número natural e, por fim, no script principal. Dito isso, então, a gente vai continuar nosso estudo para uma compreensão do que vem a ser o registro de ativação. Para uma melhor contextualização da nossa explicação, vamos presumir que o usuário fornecerá o valor 7 para a variável A e o valor 3 para a variável B. Temos ali, então, nossa pilha de registros de ativação. A execução do nosso script vai começar pela parte principal do script, ou seja, eu vou começar, né, pela linha 1 do meu script principal. Neste caso, vai ocorrer uma chamada para a função ler número natural. Neste ponto, então, quando eu começo a execução do meu script principal, eu vou ter o registro de ativação do mesmo na minha pilha. Então, o meu contador de programa para o meu script principal está em 1, onde vai ocorrer a chamada para a função ler número natural. Neste momento, eu vou salvar o contexto, né? As minhas reticências ali seriam informações que a gente não vai tratar, porque o objetivo é só compreender esse processo. Então, eu vou, né, salvar esse registro de ativação, representando o meu script principal, e vou empilhar agora o registro de ativação para a função ler número natural, que vai começar a sua execução pelo primeiro comando, primeira linha ali, que é o meu laço de repetição. Neste caso, as minhas reticências aqui, por exemplo, né, correspondem ao valor dos meus parâmetros. São mensagem, tem um valor, e esse valor vai estar aqui no meu de ativação, mas isso não é relevante para a nossa compreensão do que nós queremos aqui chegar, que é, né, o registro de ativação para as chamadas recursivas, como elas ocorrem. Então vamos aqui, né? Começo pela primeira linha, é o laço de repetição do, aí vou passar agora, né, para a minha segunda linha, que eu entrei no bloco, e agora eu vou apresentar na saída padrão o conteúdo da variável mensagem. Passo a execução agora para a terceira linha. Então, neste caso, vai ter uma leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, por meio de uma string. Essa string vai ser fornecida para a trim. A trim vai processar essa string e vai retornar ela para atribuir o valor para a variável linha. E aí eu vou agora para a minha quarta linha, né? Minha quarta instrução da minha função ler número natural. Neste caso, agora eu vou pegar o conteúdo da variável linha, vou transformar ele em um valor inteiro, e este valor vai ser atribuído para a variável número. E aí assim eu passo para a próxima instrução, né, que é o final do meu laço do while. Aí verifico se o conteúdo de num é menor que zero. Como nós vimos, vamos partir do pressuposto que o usuário forneceu, né, para a variável A o valor 7. Então, neste caso aqui, 7 não é menor que zero. Eu vou sair do meu laço, indo para minha sexta instrução, que é um return. Então, esse valor, que contém a variável número, que no caso é o 7, vai ser retornado para o ponto onde foi chamada a execução. Então, nesse caso, eu desempilho meu registro de ativação da função ler número natural e recupero o contexto do meu script principal. Então, eu estava na instrução 1, aí vou pegar o valor, né, retornado pela função, no nosso caso aqui 7, vou atribuir para a variável A, e neste momento passo a execução para a segunda linha. De forma análoga, vai ter uma chamada para a função ler número natural, o registro de ativação do meu script principal vai ser salvo, eu vou empilhar o registro de ativação dessa minha nova chamada para ler número e vou seguir todo o processo que nós vimos, partindo do pressuposto que o usuário vai fornecer, né, o valor 3, eu vou armazenar em B, aí eu passo para a minha terceira linha, tá certo?
Neste caso, na terceira linha, é onde vai ocorrer pela primeira vez a chamada para a minha função multiplicar. E aí, neste caso, vai ser salvo o contexto, né, do meu script principal aqui, na minha pilha de registros de ativação, e eu vou agora empilhar o registro de ativação da minha função multiplicar. Aí, só para deixar claro, esse 7 e o 3 nós estamos considerando que foram os valores fornecidos pelo usuário. Então, na chamada recursiva, eu vou ter isso, né? A variável res vai receber o retorno da função multiplicar quando eu passo os valores 7 e 3 para os parâmetros formais da mesma. E aí eu começo agora a execução da minha função multiplicar. Na primeira linha ali, eu tenho um if que verifica se o valor de b é igual a zero. No caso, o valor de b vai ser 3. 3 não é igual a zero. Eu vou passar para executar a minha terceira linha aqui. No caso, né, a minha terceira linha é o else, então vou executar o que está dentro do else, aí eu vou ter uma chamada recursiva agora para a função multiplicar, ou seja, dentro da função multiplicar eu vou chamar a ela mesma. E vou passar agora os valores de A e B-1 nessa chamada. Então, no caso, eu salvo o registro de ativação, né, que eu tenho. Então, o valor de PC para a primeira chamada vai ser 4, estou nessa linha, e eu vou agora empilhar o registro de ativação para uma nova chamada para multiplicar. Agora os valores de A vão ser 7 e B, 2. De forma análoga, eu venho e começo a execução. Então, na primeira linha eu verifico, B tem o valor 2, 2 não é igual a zero, né? Venho para a terceira linha, vou para o meu else, vou agora executar uma chamada recursiva novamente para a função multiplicar. Agora com o valor de A continuando 7, e agora eu vou ter B-1, ou seja, eu vou chamar agora com o valor 1. De forma análoga, salvo o registro de ativação que eu tenho aqui, né, da minha segunda chamada função multiplicar, e empilho o próximo registro de ativação agora para essa chamada, onde o valor de B é igual a 1. E aí, de forma análoga ao que foi visto, eu verifico. B é 1, 1 não é igual a 0. Então, venho para a terceira linha. Vou executar o meu else. Então, na linha 4 aqui, eu tenho mais uma chamada recursiva para a função multiplicar. Continuo passando o valor 7, né, para o primeiro parâmetro, que é o contido em A. E agora eu chamo com o valor do segundo parâmetro correspondendo à avaliação da expressão aritmética B-1. Ou seja, eu vou chamar agora com o valor 0. E aí, nesse caso, né, eu vou salvar o registro de ativação dessa chamada e empilhar agora o registro de ativação para a nova chamada. Seguindo o mesmo processo, agora eu venho e executo a primeira linha. Neste caso, o valor de B é 0. Então, 0 é igual a 0. Então, eu vou entrar no if pela primeira vez e executar o meu return 0. Neste caso, então, eu tenho ali o valor 0 que vai ser retornado e eu vou começar a desempilhar os meus registros de ativação. Então, desempilho esse de ativação. Agora, então, eu vou ter, né, com esse retorno 0, a soma de 7 com 0. E aí, né, tem o retorno do valor 7 e, consequentemente, eu desempilho mais um registro de ativação. E assim eu sigo, né? Vou ter o retorno agora do 14, desempilhando mais registro de ativação. Tem o retorno agora do 21, desempilhando o último registro de ativação, da chamada multiplicar. E eu volto à execução a partir da minha terceira instrução, né? E aí eu apresento o resultado na minha saída padrão. Com base no que foi exposto, podemos visualizar algumas desvantagens da utilização de recursividade, como o consumo de memória necessário para a troca de contexto, então para eu ficar salvando os registros de ativação, a redução do tempo de execução devido ao tempo para gerenciar as chamadas, ou seja, o tempo em que eu salvo um contexto e retomo um outro, a dificuldade na depuração de programas recursivos, especialmente os que têm uma recursão muito profunda, ou seja, a dificuldade de conseguir compreender a execução do programa quando eu tenho muitas chamadas recursivas acontecendo, objetivando uma melhor compreensão dos conceitos que foram trabalhados no tocante à recursividade. Eu quero que você agora faça uma função recursiva que calcule o fatorial de um número natural e construa um script que se utilize de forma adequada da função em questão. Peço que você pause o vídeo e gere a sua solução para o problema em questão. Partindo do pressuposto que você gerou a sua solução, agora eu vou apresentar uma solução para o problema em voga. Eu sempre brinco, né, quando eu estou ministrando programação,
em qualquer turma, para qualquer curso, né, uma engenharia que seja, o próprio curso de engenharia de computação, e aqui para vocês, que o aluno ele pode até passar por uma disciplina minha sem saber um ou outro aspecto, né, do conteúdo, mas eu acredito que seja muito pouco provável que ele consiga sair da disciplina sem compreender o cômputo do fatorial, que o fatorial eu uso como exemplo para trabalhar vários conceitos. E agora a gente vai ver então a implementação de uma função que vai calcular o fatorial de forma recursiva. Vou definir então a minha função fatorial, que como eu já mencionei vai ser uma função recursiva, a mesma vai receber um único parâmetro, passado por valor e denominado aqui como num. No corpo da minha função eu já começo por um if, né, que vai ser o meu critério de parada. Então se o valor de num for igual a zero, eu vou retornar 1. Só lembrando que por convenção o fatorial de zero é 1. Agora, se o valor de num for diferente de zero, eu executo o else e no caso eu tenho a minha chamada recursiva à função fatorial. Ou seja, dentro do próprio corpo da função fatorial eu chamo ela mesma. Nesse caso eu vou retornar o resultado da avaliação da expressão aritmética num vezes o retorno à chamada da função fatorial, que agora vai receber, né, num menos 1. Fecho o bloco do else, fecho o bloco da função fatorial. E aqui eu tenho a implementação recursiva de uma função que vai fazer o cômputo do valor do fatorial. Tenho agora então meu script principal, função echo sendo utilizada para a gente apresentar a mensagem na série padrão, digite o número que você deseja saber o fatorial. Só um detalhe aqui, né? Eu não utilizei acentuação nem caracteres especiais, aqui é só para fazer uma alusão a algumas linguagens, né, que por padrão não trabalham com caracteres especiais. Um exemplo é a C, né? Para eu utilizar a acentuação eu tenho que localizar o meu código, por exemplo, no Brasil, mas aqui é só a título de curiosidade, por isso que nesse script aqui eu não estou apresentando mensagens ao usuário utilizando caracteres especiais, só para ter esse gancho e comentar que nem todas as linguagens são tão suscetíveis à utilização de acentuação, como a gente pode fazer aqui com PHP. Então, uma vez solicitando a entrada para o usuário, eu tenho agora então a execução do operador de atribuição. E como que vai funcionar aqui só para nos relembrarmos, né? Então, eu estou fazendo a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão, por meio da função fgetS, vai ler uma string, essa string vai ser tratada por trim, né? Eliminando alguns espaços e quebras de linha que porventura existam na string. Depois a string tratada vai ser fornecida como entrada para a função intval, que vai converter essa string para um valor inteiro, que será armazenado na variável n, declarada dinamicamente, que será do tipo int. Eu tenho agora um if. Na expressão lógica que controla a execução do seu bloco, eu tenho aqui a verificação se o conteúdo de n é maior ou igual a zero, ou seja, se n tem como conteúdo um número natural. Estou fazendo isso pois eu vou chamar aqui dentro do bloco do if a minha função fatorial e eu preciso garantir que a mesma vai receber um valor natural para fazer o cômputo do fatorial do mesmo. E aí, neste caso, tem a operação de atribuição, chamada a função fatorial, passando o valor de n, que eu tenho a garantia de que dentro do bloco do if n tem um valor natural contido, e aí eu tenho o retorno, que é o fatorial de n, e vai ser armazenado em resultado. Na sequência, tenho aqui, né, a execução da função echo, que após uma quebra de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem. O fatorial do número, o valor que eu tenho em n, é resultado. E mais uma quebra de linha. Fecho aqui então o bloco do meu if e vou para o meu else. No caso, eu vou executar o else quando o valor contido em n não corresponder a um número natural. E eu informo isso por meio da execução deste echo, onde após uma quebra de linha eu apresento a mensagem: não existe fatorial de números negativos. Mais uma quebra de linha, fecho o bloco do else e tenho a tag que fecha o meu script em PHP. Como de costume, eu gosto de apresentar algumas soluções alternativas. Na verdade, eu vou apresentar agora aqui uma solução alternativa que trata o fato do usuário fornecer um valor para ser calculado o fatorial que não representa um número natural. Então, tag de início do meu script em PHP, ali eu teria, né, a implementação da função recursiva que nós acabamos de ver, então simplesmente teria o código ali, suprimir aqui para que a fonte não ficasse tão pequena na apresentação para vocês. E agora eu apresento a função ler número natural, né? Então, ela vai receber um parâmetro ali que é a mensagem. Dentro do corpo da função eu tenho um do while para fazer a validação da entrada fornecida. Echo então apresenta a mensagem que foi recebida como parâmetro e agora vai ocorrer uma leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão por meio de fgetS.
Eu vou ter esse valor representado por uma string que vai ser tratada por trim e após o tratamento vai ser armazenado na variável entrada. Na sequência agora eu tenho um if que vai verificar se o que eu tenho entrada corresponde a um número, né? A um valor numérico. E se esse for o caso, vai verificar se ao converter essa entrada para o inteiro e compará-la com a entrada, eu vou ter, né, uma igualdade, né? Aí, neste caso, eu vou converter a entrada para um valor inteiro e armazeno em número. E agora verifico, se o valor contido em número for maior ou igual a zero, ou seja, corresponder a um número natural, aí eu retorno o valor que eu tenho na variável num. Caso contrário, eu vou para o else, aí vou utilizar a função echo para apresentar a seguinte mensagem para o usuário. Erro, o número deve ser um valor natural. Aí eu especifico, né? Zero ou um valor positivo. Mais uma quebra de linha, fecho o meu else, fecho o meu if externo e agora eu tenho um else para o mesmo. E aí, no caso, eu tenho uma mensagem correspondente, que seria erro, entrada inválida, digite um número inteiro, tá certo? E agora, fecho o meu else e fecho o meu do while. Notem que eu tenho ali o while true, porque efetivamente, né, eu vou parar a execução desse meu laço quando eu executar o return, que finaliza a execução da função e volta para o ponto na qual a mesma foi chamada. Fecho agora o bloco da minha função, ler número natural, e agora tem um trecho do script principal, onde eu tenho a operação de atribuição, eu tenho uma chamada para a função ler número natural, passando para o seu parâmetro a string, digite um número natural para calcular o fatorial. Essa função vai retornar esse número, vou armazenar em n, e aí eu faço, né, a chamada da função fatorial, que é uma função recursiva, e vimos na implementação, né, anteriormente, atribuo o retorno de fatorial para resultado e apresento o resultado de forma análoga ao que foi visto anteriormente. Tag que fecha o meu script em PHP. Essa nossa videoaula finaliza por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima. Até mais!